Vamos lá então, pessoal. Exercício 13, página 41. Um objeto de massa, 500 gramas, recebe uma certa quantidade de calor, Q, e com isso sofre uma variação de temperatura, ΔT. Em relação entre ΔT e Q, está representada no gráfico a seguir. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do calor específico, que seria então C, desse objeto. Minha gente, agora mudou o cenário, tá? O cenário. E agora você tem que descobrir, tá? Qual é o valor do calor específico. Agora ele te dá a condição de tipo assim, tó o calor, né? Tó a variação, tó a massa, agora eu quero o calor específico. Antes você tinha o calor específico da água, né? Você calculava tudo com um valor equivalente a 1, né? Agora é diferente. Agora você é obrigado a pegar simplesmente, tomar atenção referente ao calor específico. E reparem todos os dados que são dados a vocês, tá? Que aí você tem kilojoule, te dá Celsius. O exercício poderia ter dado de louco e falado para você em Kelvin e fazer você converter, né? Vale tudo no vestibular. Você só precisa estar atento nas unidades de medida e como você vai utilizar, tá? E olha só a situação. A unidade de medida de cima a baixo é de joule por grama, tá? Então você se vê numa condição que você precisa sair do quilo, né, que é o quilograma, e passar então para joule. Como eu disse para você anteriormente, existe uma conversão de maior para menor que você pode pegar, colocar lá 10 elevado a 3 ou simplesmente colocar 3 zeros a mais no valor de quilo, tudo bem? Então aqui, ó, repare que no exercício, tá? Vou dar uma ajustada aqui na minha câmera, tá? Então, ó, vou dar uma ajustada aqui. Bom, beleza. Agora, olha só a situação. Repare que ele fala que qualquer valor que você pegar, né, referente ao que se encontra no gráfico, tá, vai ser o mesmo. Tá? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o calor específico do objeto. Então nós podemos pegar qualquer um. Aqui no gabarito do professor foi usado então aí um 40 e 20. 40 kJ por 20. O que acontece é que esses 40 se encontram em quilojoules. Então eu sou obrigado a converter, né? Se eu tenho lá 40 quilojoules, isso em joules. Por que joules, professor? Porque minha resposta está em joules, tá? Portanto, aquele quilo eu posso pegar, converter ele dessa forma. Eu posso colocar lá assim, 40 vezes 10 elevado a 3, ou 40 mais 3 zeros do 1000, que vai dar a mesma coisa, tá? O exercício que vocês estão vendo aí, ó, ele faz essa conversão, né? 40 quilojoules é a mesma coisa que 40 mil joules, certo? E aí te dá a temperatura, tudo bem? Isso porque ele usou 40, 20, tá? Colocando isso na formulazinha, eu vou ter então 40 mil, certo? 500 gramas do enunciado que ele te dá, o calor específico que ele está pedindo, que ele não sabe qual é o valor, tá? Porque o professor foi a primeira coisa que eu falei para vocês, olha, às vezes, dependendo da ocasião, você vai ter a água aqui para você calcular o restante. Mas às vezes também o enunciado, né, que nem a Universidade Federal do Paraná, Paraná se não estiver enganado, fez ao contrário, ele resolveu perguntar para você qual era o calor específico. Então aqui eu só vou fazer o quê? 500 vezes esse monstrinho, certo? Tudo bem? Vai dar 10 mil, tá? 10 mil, ele colocou o Czinho desse lado de cá, ele transferiu todo esse monstrinho para esse lado de cá, não tem problema, tudo bem? E depois jogou para baixo, lembrando que eu tenho que pegar e isolar o Czinho. Deu 4 joules.
Para vocês verem que se eu pegasse qualquer outro valor, que nem por exemplo, o professor aqui, ó, onde está a lápis, eu peguei 80, tudo bem, por 40. Tudo bem? 80 por 40. O que acontece é que na hora que eu chego aqui no 80 por 40, 500 vezes 40 vai dar 20 mil. O que o professor fez aqui? Preferiu utilizar o valor alto, né? Para poder fazer aqueles cortes bonitinhos nos zeros. Então a quantidade de zero que eu tenho em cima eu posso cortar embaixo. Sobra 8 sobre 2. Vai dar 4 joules, que é o mesmo valor que se encontra desse lado de cá. Qualquer valor que eu tivesse pegado aqui do gráfico, eu poderia ter calculado. Meus filhos, presta bem atenção. Esses monstrinhos tem que ser tomada atenção em cada ponto. E chama a atenção de vocês na unidade de medida. Analise a unidade de medida, preste bem atenção quem é que ele está pedindo para poder ser calculado, tá? Porque se você pegar, deixar passar despercebido esse valor aqui, certo? Joule, 40 joule, vai dar totalmente outro valor, tá? Então tome bastante atenção na unidade de medida, pois é necessário para poder fazer as conversões, tá?